Tá ligeira, hein, Milton? Boa noite. Boa noite para todos que estão entrando. A Rosa, a Ana, beijinho. Boa noite. Às vezes a gente fica paradinho olhando aqui pro celular, porque até conectar, até chamar todo mundo, demora um tempinho. Espero que todos estejam bem, com saúde física, mental e espiritual, se der, né? Boa noite, boa noite, boa noite para todos. É sempre uma grande emoção a gente estar aqui, né? Sempre uma grande emoção. Oi, Carlos. Gente, eu não falo o nome de todo mundo. Primeiro que eu não, as abreviações do Instagram não permite que a gente fale, né, os nomes de todo mundo. E alguns eu conheço, outros não. Então é uma oportunidade da gente se conhecer. É muito legal. E a gente está tendo gratas surpresas, não é mesmo? Ana Maria, Cibuca, Rosa, eu vou virar um pouquinho, tá, Rosa? Que depois você vai entender. Olha o que é isso. Não é a transição planetária, eu estou na transição capilar. Vamos ver o que vai dar. Sussu, cadê seu esposo, Sussu? Cadê o Sérgio? Para eu chamá-lo. Boa noite, gente. Boa noite. Que seja uma noite de alegria, que seja uma noite de paz para todos nós. Sérgio, você já entrou, querido? Se não... Oi, Mônica. Vou dando os avisos. Chamando o palestrante da noite, que é para eu não ficar muito no sufoco aqui depois. Oi, eu aqui, de Oi, máscara e tudo. é isso aí, gente. Depois vocês vão entender tudo, né? Porque que eu não tô de máscara, né? Boa Lógico. noite, Sérgio. Boa Bem-vindo. noite, querida, como vai? Graças a Deus, tudo bem. Tem dia que sim, tem dia que não, mas tudo bem, né não? Vamos levando, né? Ô, Sérgio, eu tô com inveja do seu cabelo, logo o meu vai estar igualzinho o seu, viu? Meu cabelo tá amarelo, ó. Ô, Não Su, tá mais cuida do branco. cabelo dele aí. Nada, tá bonitão. Tá bonitão. Vamos que vamos, meu povo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome do Centro Espírita Caminho da Luz, a nossa casa de oração, porque a nossa casa de oração está em mim, está em você e está em nós. Eu vou começar dando os avisos da semana. Gente, essa semana inteirinha está tendo plantão lá no centro até sexta-feira, das 9 às 17 horas, para que você que não acertou ainda o Clube do Livro, para que você que já pagou, retire seus livros. E outra coisa importantíssima, novidade, no sábado também haverá plantão. No sábado vai ser das 9 às 15 horas, dia 3/10. Gente, a gente já está em outubro, né? Dia 3/10, das 9 às 15 horas. Para quê? Para que você acerte o Clube do Livro, para que você acerte o carnê de associado. Se você também quiser se associar ao Clube do Livro, se você quiser fazer parte das nossas obras sociais, vá lá no plantão, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17. E no sábado, das 9
às 15 horas. E aí, se você Obrigado. já pagou, né, o Clube do Livro, leve o comprovante para que você possa pegar seus livros, tá? Outra coisa muito importante. Olha, eu e o Sérgio, hein? Nós estamos chiquetosésimo, né, Sérgio? Estamos, ó. Ué, Gente, eu vou ó, ter que ó, ó, repetir. ó. Ó. Estamos na semana de comemoração dos 45 anos da nossa casa de oração. Pouquinho tempo, né, gente? E você lá no plantão, você também pode adquirir essa linda camiseta, como eu estou, como o Sérgio está, e a máscara que o Sérgio está usando. Vira de ladinho aí, amigo, mostra o logo. É isso! Olha o logo. Eu não tenho ainda a minha máscara, porque quando eu fui adquirir a minha camiseta ainda não tinha as máscaras, mas todo mundo está usando, está falando que é super confortável, super seguro. Então, olha a oportunidade que a gente está tendo de vestir esta camiseta comemorativa de 45 anos, E mais a usar esta máscara. máscara. Nós temos que nos cuidar, não temos? Então vamos nos cuidar com estilo, não é? Com Com certeza. elegância. E outra, gente, vocês viram que eu tô de camiseta, né? E como eu já falei, tem tamanho fofo? Tem, já tem todos os tamanhos. Tem tamanho fofo e tamanho fofa também. Então tem todos os tamanhos, a grade de tamanhos está completa, vá lá. A camiseta custa R$ 35. Malha gostosa, eu tô com a minha aqui, delícia. E a máscara, R$ 5, tá? Então, faça parte dessa festa. Você é o nosso convidado. E mais, dia 4, domingo, 45 anos, vai ter festa sim, e você é o nosso convidado. Como você pode participar? Pelo canal do YouTube do Centro Espírita Caminho da Luz. Vai acontecer das 14 às 17 horas. Vai ser uma festa linda, com muita coisa, muita música, palestra e uma oportunidade de a gente novamente se entrelaçar. Isso é muito, muito legal. E você que tem a camiseta, ou você que vai adquirir, você pode fazer parte dessa festa também, né? Mande a sua foto, a sua selfie, né? A sua selfie com a camiseta para o WhatsApp, que é o 99228 1513. Que assim você também vai fazer parte dessa festa. Quem sabe lá você aparece a sua A foto, minha né? eu já mandei. Eu mandei também, acabei de mandar. Que eu tinha que estar bonitinha, né? Tinha que estar estilosa, né? Com a minha camiseta. E aí é uma briga para fazer selfie, né, gente? Alguém tirou a primeira e gostou? Não, né? Então, sabe como é que é? Faz parte do processo, né? Então, participe. Domingo, das 14 às 17 horas, nós temos um encontro marcado. Aonde? No canal do YouTube do Centro Espírita A Caminho da Luz. Você vai perder? Eu não vou, eu vou estar lá. Lembra do encontro? Do encontro espírita? Que maravilhoso que foi. Você já imaginou? 45 anos? Que festa que vai ser? E devem estar preparando cada surpresa para nós, né? Curiosa, curiosíssima. Vamos lá. Já voltamos a receber as doações para o Mercalar. Só que agora tem que ser entregue num outro endereço, lá do Mercalar mesmo, na rua Amapá Grande, 112, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Lembrando que todas as doações em bom estado, por favor, né? Lembre, roupa masculina, feminina, infantil, utensílios domésticos, utensílios de cozinha, roupa de cama, mesa e banho, tudo em bom estado. Entregar onde? Na rua Amapá Grande, 112, de segunda a sexta-feira, das 8
às 12 horas. Outra coisa, voltamos à arrecadação de alimentos e itens de higiene e limpeza para os nossos abrigos. Mas veja nas redes sociais as necessidades do momento. Ou seja, aqui no Instagram, no site do Centro Espírita Caminho da Luz, no Facebook, na página do Facebook, lá tem todas as informações. E onde que é para entregar essas contribuições? Na Rua Managé, 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. E outra coisa muito importante, nos ajude a divulgar as nossas lives, que acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite. Terça-feira, às 14 horas. E sábado e domingo, às 10 horas da manhã. É tão importante porque é um momento, primeiro que é um momento de reencontro, né? De aproximação. E quem hoje, em sã consciência, pode falar que não está precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo? Foi o que aconteceu comigo sexta-feira. Estava meio para baixo, aí deu 7h30, eu já estava lá a postos, tem todo um ritual para mim assistir a minha live, né? E estava lá, sexta-feira, junto com a Rosa, com todos os amigos, e foi uma live extremamente consoladora para mim, reconfortante. E quem de nós não está precisando? Isso faz toda a diferença. Então divulgue nos seus grupos de amigos, nas suas páginas das redes sociais, porque você pode ajudar uma outra pessoa. Porque estar no Evangelho, participar do Evangelho de Jesus, escutar o Evangelho de Jesus, nos dá um novo combustível para trilhar nesse caminho da vida, né? Então, nos ajude, compartilhe com seus amigos, convide, fale do Evangelho de Jesus através das nossas lives. Ok? Acho que eu não esqueci de nada. Meu amigo, vou pôr uma música para nós, farei a prece e depois é com você, tá bom? Vamos lá. E vamos que vamos, né não? Vamos que vamos. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
E assim, nesse momento, nós vamos fechando os nossos olhos e vamos abrindo as portas do nosso coração, pedindo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, que possamos ter o nosso coração e a nossa mente aberta, para que assim possamos receber todo o lenitivo do Evangelho desta noite, para que assim possamos ter mais força, coragem e fé. E pedimos a Deus, nosso Pai, e a todos os mensageiros de luz, que possam envolver o nosso companheiro Sérgio, para que assim ele traga o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Com você, meu amigo. Bom Evangelho. Eu vou me permitir tirar a máscara, porque estamos todos em ambiente controlado, mantendo a distância necessária, distância física, mas com certeza todos juntinhos no coração. E para mim, mais uma vez, é uma grande honra poder estar aqui junto a todos estes amigos, podendo conversar um pouco a respeito do Evangelho. O Evangelho que nos consola, o Evangelho que nos carrega para frente, o Evangelho que nos mostra o caminho. Então, a todos vocês, muito boa noite. Vamos conversar um pouco hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente naquele que fala a respeito das 3 revelações: Moisés, Jesus, doutrina espírita. Você só vai ouvir, né? Eu vou tomar banho. E para falar sobre essas revelações, vamos falar a respeito de leis, porque essas revelações tratam de leis. E para entendermos essas leis, precisamos entender quem foi Moisés, quem foi Jesus e o que é a doutrina espírita. Então, para começarmos, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar em torno de 1600 anos antes de Cristo. Foi a época que viveu Moisés aqui no mundo terreno. Eu não vou contar em detalhes a história de Moisés, ela é sobejamente sabida. Apesar de ser grandiloquente, muitos filmes falam a respeito dessa passagem, né? Mas vale lembrar que Moisés era um judeu que foi criado como egípcio dentro do palácio do faraó, como egípcio, foi educado, foi alfabetizado como se fosse um egípcio, mas não perdeu a sua essência judaica. Quando tinha aproximadamente 40 anos, Moisés presenciou uma situação muito violenta, quando ele viu um feitor espancar violentamente um escravo, um judeu. E o que ele fez? Matou esse feitor. Só que tendo tido essa iniciativa de ter feito isto, ele precisou fugir, porque senão ele teria que responder por aquilo que ele tinha feito, e a pena seria a morte também. Então ele precisou fugir. E viveu durante muito tempo no isolamento. Virou um pastor de ovelhas, se casou, teve 2 filhos. Só que ele foi chamado por Deus para voltar para o Egito, para poder libertar o povo judeu da escravidão. Contam os relatos bíblicos que, apesar de tudo que se fala a respeito do que aconteceu nessa época, das 7 chagas do Egito, tudo isso, Moisés tinha um grande conhecimento das ciências, tinha um grande conhecimento
do que acontecia com o tempo naquela época. E ele sabia exatamente quando, por exemplo, ia ser a procriação dos sapos. E ele usou cada uma dessas situações para fazer com que o faraó pudesse entender que ele estava aplicando aquilo como uma forma de fazer com que o faraó libertasse os escravos. E ele conseguiu fazer isso. O faraó libertou os escravos e ele então começou o caminho para a terra prometida, para Canaã. Em determinado momento ele precisava atravessar o Mar Morto. Os filmes mostram uma coisa grandiloquente, não é? As águas se abrindo, Moisés e todos os judeus passando ali no meio das águas que estavam abertas. Só que Moisés sabia que aquele momento, naquela época em que ele estava, a maré era vazante. Então, o mar se recolhia naturalmente. E ele poderia passar tranquilamente com todo o povo judeu por aquele pequeno espaço de terreno. E assim ele fez. Foi o tempo suficiente para voltar a maré a ser enchente. E quando os soldados do faraó tentaram passar novamente, foram engolidos pelas águas. Caminhando à procura da terra prometida, Moisés parou para descansar junto com todo o povo, próximo ao Monte Sinai. E aí ele recebe a tábua com os 10 mandamentos. Não como mostra o filme, com aquela labareda, com aquela língua de fogo, escrevendo na pedra cada um dos mandamentos. Mas recebeu através da sua mediunidade. Moisés era um médium muito grande, muito forte. A sua mediunidade era muito latente. E através da mediunidade ele recebeu os 10 mandamentos. Só que para aquela determinada época, só os 10 mandamentos não eram suficientes. Não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo, e assim sucessivamente. Precisava de uma série de outras leis. E foi o que ele fez. Ele criou, junto com os 10 mandamentos, outras 600 leis, que junto com os 10 mandamentos, se tornaram a lei mosaica. A lei divina, os 10 mandamentos, imutável, que está aqui presente até hoje, e a lei civil, que era necessária para aquele momento e que é mutável. Ela muda conforme o povo, conforme a época, conforme a região. E vamos considerar que a humanidade não estava toda inserida ali naquele espaço de terreno, naquele lugar. O mundo, a Terra, ela foi totalmente habitada nos vários cantos deste planeta. Em diferentes épocas, lógico, mas foi totalmente habitada. Mas aquele lugar, a Judéia, Egito, ele representa para nós o salto da humanidade. O começo da era cristã está ali, junto com Moisés. Moisés, então, passa a ser a primeira revelação. E ele conseguiu levar, junto com essas leis todas que ele fez para aquele momento, para aquele povo, ele conseguiu levar o povo judeu até os portões de Canaã. Moisés, contam os relatos bíblicos, morreu com proximamente 120 anos, mas ele não entrou em Canaã. Ele não chegou a entrar em Canaã. Ele morreu no exato momento em que chegaram.
e o povo judeu voltou para a sua terra. Então esta é a primeira grande revelação. Moisés e a lei mosaica. E essa primeira revelação representa a infância da humanidade. 1600 anos depois, surge Jesus. Vejam a distância de tempo entre Moisés e Jesus. 1600 anos. E Jesus fala textualmente e afirma categoricamente que ele não veio destruir a lei, mas veio dar cumprimento a ela. E esse é o título do capítulo de que estamos falando. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Diferentemente de Moisés, que tinha apresentado um Deus rude, drástico, que procurava fazer com que o povo seguisse suas ordens à risca, porque era necessário na época de Moisés apresentar este Deus. Até porque, voltando um pouquinho, até então o que se tinha ali na região era o politeísmo, ou seja, se cultuar vários deuses. E Moisés começou a mostrar para aquele povo que era necessário mudar do politeísmo para o monoteísmo, ou seja, a cultura do Deus único. Então era necessário, para manter aquele povo na rédea curta, um Deus que fosse assim. E 1600 anos depois, com a vinda de Jesus, Jesus mostra um outro Deus. Com a cultura do monoteísmo já implantada, Deus mostra Jesus mostra um outro Deus. Um Deus de amor, um Deus de caridade, um Deus de perdão, um Deus compreensivo, um Deus que não pune. Jesus resume nesta época, mas resume sem alterar os 10 mandamentos, em um único: amar a Deus sobre todas as suas coisas, com todo o seu amor, com todo o seu coração, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus apresenta esse único mandamento como sendo a melhor situação para que a gente possa compreender este Deus de amor e para que a gente possa compreender a relação entre as pessoas. Jesus combateu fervorosamente muitas coisas, mas principalmente ele combateu a hipocrisia. Sim, porque os doutores da lei daquela época eram hipócritas. Eles se diziam conhecedores das leis, mas a relação entre as pessoas, não. Eles não eram afeitos a isso. Jesus combateu o egoísmo, combateu o orgulho, combateu principalmente o preconceito. Sim, naquela época já existia o preconceito, que está arraigado aí em muitos de nós até hoje. Lutou contra as várias tradições que existiam até então e que muitas perduram até hoje. Jesus nos traz, além do Deus de amor, nos traz as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito. E além das bem-aventuranças, Jesus nos ensina nesta época através de parábolas. E por que esse ensinamento através de parábolas? Porque era necessário para que nós
que poderíamos estar ali naquele momento, pudéssemos compreender os seus ensinamentos. Porque para entender as suas parábolas, era necessário que colocássemos em prática aquilo que estava sendo estudado, aquilo que ele estava nos falando. Temos então, neste momento, a segunda revelação. Jesus e o amor incondicional para com o nosso próximo. 2020 anos depois de Jesus, estamos preparados para exercer esse amor incondicional? E essa segunda revelação, exatamente isso, vamos ficar de boquinha fechada. E essa segunda revelação significa a adolescência da humanidade. Próximo a 1900 anos depois de Jesus, vem a terceira revelação. E Jesus, antes de morrer, antes de ser crucificado, ele fala textualmente, e vocês me permitem, eu vou ler. No futuro surgirá um novo Consolador, que vos fará lembrar de suas palavras e nos trará novas revelações. E surge então a doutrina espírita. Até então, essa comunicação entre a matéria e o espírito era tratada como se fosse uma coisa absurda, uma coisa de outro mundo, um charlatanismo sem precedentes nenhum. E uma pessoa, um educador francês, de codinome Allan Kardec, começou a verificar, através de contatos que ele tinha com essas pessoas que faziam essas coisas grandes, começou a verificar que ali existia uma relação entre o fato de aqueles médiuns estarem com as suas mãos espalmadas em cima da mesa, a mesa e dar resposta para perguntas, e ele percebeu que existia uma relação de inteligência entre o médium e aquele evento. E começou a pensar sobre isso. E começou, através de ajuda de outros, a codificar, através de perguntas e respostas, isso que seria posteriormente a doutrina espírita. E o que ele fez? Ele não foi simplesmente ao bel prazer, uma pergunta aqui, uma pergunta ali. Ele, ao redor do mundo, ele descobriu grupos espíritas que praticavam essa coisa. E mandou perguntas para esses grupos espíritas todos, algo em torno de 1000 grupos espíritas. E quando as respostas chegaram, ele começou a verificar, e era sempre a mesma pergunta, para todos os lugares, indistintamente. E quando essas respostas chegavam, ele olhava todas elas, e aquelas que eram idênticas, ele catalogava. Sim, porque como nós, aqui encarnados na matéria, temos opiniões diferentes, muitas vezes divergimos em determinadas questões, os espíritos também fazem isso. Uma determinada situação, para um espírito, tem uma determinada resposta, e para outro espírito, essa mesma situação tem uma outra resposta. E ele começou a, então, verificar as respostas que eram idênticas e começou a catalogar tudo isso. Allan Kardec foi o instrumento material utilizado para que isso pudesse acontecer.
Diferentemente da primeira revelação, onde Moisés recebeu diretamente de Deus os 10 mandamentos, foi um eleito, aonde, através da segunda revelação, Jesus, seu Filho, esteve conosco para nos trazer a segunda revelação. A terceira revelação não foi individual como as primeiras, foi um trabalho coletivo da matéria e da espiritualidade. Kardec foi um instrumento da matéria para compilar todos esses dados. Ele veio cumprir e esclarecer principalmente essas leis da primeira e da segunda revelação. A doutrina espírita nos traz respostas para todas as nossas dúvidas, todas, sem exceção. Mas, principalmente, a doutrina espírita nos traz uma resposta para aquilo que talvez fosse até então a nossa principal, o nosso maior medo, que é a morte e o que vem depois dela. A doutrina espírita simplesmente liquidou a morte. Mostrou que a morte não existe. Diante de tudo isso, no dia, depois de ele compilar todas essas questões, Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, lança o Livro dos Espíritos, sua primeira edição. E aí, oficialmente, nasce a doutrina espírita. Algum tempo depois, o Livro dos Espíritos virou um Pentateuco. Assim como foi a Torá, que foi originada de Moisés, que também eram 5 livros, a doutrina espírita também tem o seu Pentateuco. Em 1861, derivado do Livro dos Espíritos, vem o Livro dos Médiuns. Em 1864, tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, o Céu e o Inferno. E em 1868 nasce o último livro, derivado do Livro dos Espíritos, que é a Gênese, formando assim o Pentateuco kardeciano ou o Pentateuco da doutrina espírita. Todas essas revelações estão lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta. E é justamente essa revolução que nós precisamos fazer agora. A nossa revolução moral, que está lá inserida no nosso guia de moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que essa terceira revelação pudesse ser colocada para nós, e diferentemente, veja, diferentemente das 2 primeiras revelações, elas não foram dirigidas a um determinado público. Elas foram dirigidas a toda a humanidade. A terceira revelação foi dirigida a toda a humanidade, porque os livros da doutrina espírita estão aí para quem quiser estudá-los, independente de professar a doutrina espírita ou não. Está lá na livraria, está lá na editora, é só ir lá pegar, comprar e estudar. Então, a doutrina espírita veio essencialmente para nossa humanidade, para a humanidade da Terra. Só que para que isso acontecesse, era necessário que houvesse um salto da ciência. A ciência precisaria amadurecer. E ela amadureceu. Amadureceu porque nós tivemos uma evolução intelectual muito grande. E este conceito de ciência e religião, da ciência ter amadurecido para que a religião pudesse trazer essas revelações,
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 1, que fala da aliança entre a ciência e a religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis materiais, a nossa lei, a lei civil, a lei que rege a relação humana, e a outra revela as leis morais, aquela que devemos seguir para fazer com que essa relação humana possa ser adequada, boa para nós e para o nosso próximo. Mas será? E aí é por isso que se fala que a doutrina espírita é baseada num tripé, porque se junta a isso a filosofia. E a doutrina espírita é baseada nesse tripé: filosofia, ciência e religião. Mas será que nós compreendemos profundamente a doutrina espírita? Vamos fazer uma relação. Vamos imaginar que Moisés foi o instante zero. De Moisés até a vinda, que nos trouxe a primeira revelação, até a vinda de Jesus, que nos trouxe a segunda revelação, foram mais ou menos 1.600 anos. De Jesus, que nos trouxe a segunda revelação, até a chegada da doutrina espírita, que nos trouxe a terceira revelação, foram mais ou menos 1.900 anos. Do lançamento do Livro dos Espíritos até hoje, nós temos algo em torno de 160 anos. Tão somente. Então, se levarmos em consideração os dois espaços de tempo anteriores, nós ainda vamos precisar de alguns séculos para entendermos a doutrina espírita a fundo e aplicarmos ela na sua essência. Assim como aconteceu com as leis que Moisés colocou, assim como aconteceu com os ensinamentos de Jesus, que duraram todo esse tempo, precisaremos então de mais alguns séculos para entendermos isso. E isso está escrito no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, instrução dos Espíritos, Espírito da Verdade, mais uma vez eu vou ler. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantarem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim todos os que sofreis. E ele conclui: espíritas, diretamente a nós que professamos essa doutrina, espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo, e veja, ele não fala em catolicismo, ele não fala em judaísmo, ele não fala nos evangélicos, nos protestantes, ele não fala em nada disso, ele fala no cristianismo, naqueles que acreditam em Jesus Cristo,
naqueles que seguem os ensinamentos dele. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Ou seja, fomos nós que não compreendemos até aquele momento do lançamento da doutrina espírita todos os ensinamentos do Espírito da Verdade. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Vamos passar a ser piedosos conosco e com o nosso próximo. Continuando, e vejam como que o Evangelho segundo o Espiritismo, eu já comentei isso algumas vezes, ele é maravilhoso. Um capítulo, uma lição nos remete a outra. E estudando para conversar com vocês hoje um pouco, eu lembro do capítulo 2, que fala: meu reino não é deste mundo, aonde Jesus nos traz a respeito da vida futura. Aquilo até então que nós tínhamos medo, né? Da morte. Ele nos fala a respeito da vida futura. Ele nos traz a sua realeza. Lembro também do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Em sã consciência, Deus criou esse universo imenso que cresce a cada dia. E só esse planetoide chamado Terra é habitado por seres inteligentes? Será? Óbvio que não, não é? Óbvio que todos os mundos desse universo imenso são habitados. E ele fala, nesse capítulo, dos diferentes estados da alma. Ele fala a respeito das diversas categorias de mundos habitados. Ele fala a respeito de ressurreição. Não fala a respeito disso neste capítulo. Ele fala a respeito de que todo esse universo ele é habitado por espíritos em diversos graus de evolução. Ele fala a respeito de ressurreição e de reencarnação no capítulo 4. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Nós só chegaremos à nossa evolução, àquilo que nós fomos criados por Deus, destinados à perfeição, nascendo de novo, reencarnando. Não ressuscitando, porque cientificamente é comprovado que isso é impossível. Mas reencarnando quantas vezes forem necessárias para que a gente possa evoluir. E nós só conseguimos evoluir estando aqui na matéria. Porque é através da matéria que nós percebemos essas sensações. Que nós podemos colocar em prática todo esse aprendizado, porque é aqui na matéria, luz verde, não, é sinal verde, meu amor. O livrinho é sinal verde. Já estou terminando. É por aqui na matéria que nós vamos colocar dentro de tudo que acontece o nosso aprendizado. Fala também a respeito das existências, fala a respeito dos limites de encarnação, no capítulo 4, fala a respeito da necessidade da encarnação. E para terminar, capítulo 15,
do Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Não adianta nada querermos ser amorosos, não adianta nada queremos praticar o perdão, não adianta nada, nenhuma virtude que tenhamos, se não formos caridosos. Fora da caridade não há salvação. Temos aí, então, a terceira revelação. Doutrina espírita e a aplicação das leis. E a terceira revelação mostra a maturidade da humanidade. E assim, já maduros, como nós estamos agora, só nos resta colocar em prática todo esse conhecimento adquirido há tantos e tantos séculos. Se não pudermos começar ontem, vamos começar agora e vamos parafrasear Chico Xavier. Não podemos voltar atrás para fazer um novo começo, mas podemos recomeçar agora para fazer um novo final. Agradeço a todos que puderam estar aqui conversando conosco. Agradeço a você, Cláudia, por ser a minha parceira nesta live. Foi uma interação maravilhosa. E eu desejo a todos um excelente resto de semana. E, por favor, se cuidem. A pandemia ainda está aí. O vírus ainda está aí dentro de nós. Então, vamos continuar dentro do nosso isolamento, vamos continuar usando máscara, vamos continuar lavando as mãos com água e sabão, e quando isso não é possível, usando o álcool. E vamos continuar amando a todos nós através dessas pequenas atitudes, porque é através dessas pequenas atitudes que nós nos preservamos e preservamos o nosso próximo. Obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Obrigada, meu amigo. E completando a sua fala, como todos estão aqui te dando os parabéns, eu também te dou os parabéns e agradeço pela aula que nós tivemos hoje. E isso é possível para todos nós trabalhadores e alunos da nossa casa de oração. Os estudos virtuais estão aí, para que nós possamos participar. Lembrem-se, espíritas, amai-vos. E instruí-vos. É isso. Meu amigo, vou te derrubar. Olha que eu sou pesado, hein? Pois é, você vê, né? Um beijão, se cuida. Outro para você, um beijão a todos. Eu já estou chamando outra pessoa muito importante. Já está conectando. Olha ela aí! Olha ela aí! Tá me vendo? Cá Ana? estou. Tudo Tudo bem, bem? querida? Como que você Tudo tá? bem, graças a Deus. É uma honra estar aí, viu? Não Junto com é? vocês. É muito bom, né? É É uma muito emoção, bom. né? É uma emoção muito Não, grande, né? nem fale. Gente, enquanto a gente dá uma palavrinha rapidinho, ó, não me esqueçam de pegar água para ser Isso. fluidificada. É o Isso. nosso momento. Como eu sempre Isso. falo, né? Se é o nosso momento, que possamos vivenciar esse momento de uma maneira plena. Vamos fechar os nossos olhos, vamos deixar os comentários para depois e vamos vivenciar de fato esse momento que é nosso. Com você, minha amiga. Então vamos lá. Convidamos a todos a cerrarem os olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar.
envolvendo-o numa luz intensa e radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não podem nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e um facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência, a indulgência, que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados no alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando os nossos pensamentos para que sejam lúcidos, otimistas, repletos de fé e de esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da Vida, vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão de humanidade. Pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governarem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso caminho da luz, que esse farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito nos unem, a família do caminho da luz se estreitem cada vez mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparados pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita em seus lares e que sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Posso fazer o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Pai, de todo mal. Agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Tão bom te ver. Que bom, eu também. Estou muito contente. Que Deus abençoe a cada um de nós, nos dando força, coragem e fé. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele Se Deus quer. quiser. Fica com Deus. Tchau, amiga. Tchau, tchau.